tem muitos universos diferentes ali dentro. E vendo que dá para você fazer ponte com outros escritores de outras línguas, de outras culturas, que às vezes eles se parecem mais com alguém de outro lugar do que entre si, né? Uhum. Essa é uma coisa que eu penso bastante, assim. Quem que é seu sonho de tradução? Quem seria? Ai, nossa, eu acho difícil de... Eu queria traduzir, não tem uma, assim, eu queria traduzir algumas pessoas diferentes. Tem uma escritora jovem, assim, acho que ela é da mesma idade que a Sayaka Murata, que chama Aoko Matsuda. Acabou de ser traduzido uma coletânea de contos dela para o inglês, então eu tenho esperanças, porque quando as coisas começam a ir para o inglês, elas têm mais chances de chegar aqui. Só que ela escreve muito conto, e geralmente as pessoas querem traduzir romance aqui, que é o que é mais lindo. Mas eu acho ela super interessante, assim. Ela é mais feminista, tipo, mais clara, mais o que a gente está acostumado a ver como uma literatura feminista, questionando coisas, mas de uma maneira que eu acho bem legal. E ela tem uma coisa de texto, assim mesmo, ela tem umas coisas mais experimentais de literatura que são bem bacanas. Tem outra escritora que chama Mieko Kawakami, que também está sendo traduzida para o inglês agora, que eu gosto bastante. Uma pessoa que, por um lado, eu sonho em traduzir, por outro lado, eu morro de medo, é Yoko Tawada, que agora foi traduzido, né, o Memórias de um Urso Polar Sim. dela, só que foi do alemão. Mas porque é muito incrível as coisas dela, mas quando eu fico vendo, eu falo, meu Deus, graças a Deus eu não preciso traduzir isso. Porque ela brinca muito com a linguagem, tem coisas muito difíceis. Então, tem um último livro dela que em inglês tá como The Last Children of Tokyo, eu acho. É o Emissário em japonês. Esqueci o nome. Esqueci o original. E até o título é uma brincadeira porque os kanjis são outros. Tipo, já começa a ser difícil no título. Mas eu acho ela uma pessoa muito fascinante, assim, as coisas que ela fala sobre língua e tal. Então acho que também seria uma adição bacana. Qual que está sendo seu projeto atual? Você está trabalhando numa tradução agora, né? Agora eu tô traduzindo um outro romance da Sayaka Murata, que quando a gente começou a falar de traduzir ele, era o novo romance, já saiu outro. Eles escrevem muito! Meu Deus! As pessoas, tipo, não dá. Mas que cara, pra quem achou o Querida Combine estranho, esse aqui é tipo todo outro nível. Jura? Esse foi um caso que eu aceitei traduzir antes de ler, e depois quando eu li eu fiquei, meu Deus, porque tem coisas muito pesadas, assim. Tem coisas difíceis ali de tradução, mas tem passagens muito pesadas, e daí foi um caso em que eu fui ler umas entrevistas dela. Eu falei, cara, eu preciso ver o que ela tem a dizer, por que ela tá escrevendo isso, eu preciso confiar nela, porque se eu vou traduzir e, né, passar essa obra dela, eu preciso, tipo, falar, não, beleza, eu entendo por que você tá escrevendo e de onde você tá vindo, e, tipo, confiar no projeto, assim. E super funcionou, eu vi umas entrevistas muito interessantes dela. É basicamente sobre uma menina que não lida bem com as pressões da sociedade, o que a sociedade espera dela. Então tem pontes, assim, com o Querida Combine, mas é uma experiência muito mais difícil, assim, ela sofre maus tratos e ela cria um mundo mágico em que ela vive com isso, assim, e ela vai embora. A Murata sempre tem essa coisa de que você acha que você tá acompanhando, você tá, não, tal coisa. E aí ela vai. Então é sempre surpreendente, assim. Eu tô gostando bastante de traduzir. Que demais. Tem previsão de lançamento? Não, deu uma boa atrasada agora com a pandemia e tudo mais, né? Era pra eu já ter terminado, eu tô terminando agora. Mas daí, quando é que vai sair mesmo, depende de coisas da editora, eu não tenho certeza, mas acho que não deve demorar muito, não. E depois disso também já tem um outro livro que tá na fila que eu tô bem animada pra fazer, que chama Rádio Imaginação, que é do Seito Iko? Ito Seiko. Seiko Ito. Que é um cara, ele é músico, ele é um tipo multitalento, assim, faz várias coisas diferentes. É um livro que fala sobre o tsunami. De uma maneira que
Eu não li ele inteiro ainda, mas a parte que eu li eu fiquei, nossa, vou chorar esse negócio inteiro. Mas de uma maneira muito interessante, tem um humor ao mesmo tempo, é uma coisa muito bonita, mas de não querendo te emocionar, assim, eu acho, tô bem animada de traduzir ele. Isso eu senti bastante no Gato, Relatos de um Gato Viajante, de novo falando, porque eu acabei de ler esse livro e ele tem essa questão, né, do humor. O gato é despachado, ele se acha, né, ele é arrogante, né, em certo ponto, mas ele é super carismático, e você torce por ele, né? E tem essa questão, acho, de te emocionar, mas sem a intenção, mas você tá assim aos prantos, acabado no final do livro, né? Como que foi dar voz a esse gato? Sim. Cara, esse livro foi um aprendizado muito grande, assim, porque foi o terceiro livro que eu traduzi, né? Eu traduzi um da Yoko Ogawa, que tem um texto que eu achei difícil na época, mas olhando agora, as estruturas são relativamente simples e claras, e é difícil no nível do vocabulário, que é uma coisa que você soluciona com um dicionário, geralmente, né? E depois do Murakami, que é uma coisa que eu acho o texto dele relativamente fácil, assim. E esse do gato, quando eu li, ele é super fácil de ler em japonês. Ele é muito rápido, ele é muito leve, e ele no Japão tem essa distinção muito clara de literatura de entretenimento, né? Literatura popular e literatura pura. E ele tá super na categoria da literatura de entretenimento. Aí eu li e falei, não, beleza, fácil, simples. Cara, quando eu fui traduzir, eu fui vendo que, na verdade, nem tudo que é fácil de ler é fácil de traduzir, porque ele tem coisas muito japonesas ali, no jeito que as pessoas falam, nessas coisas de, nem tanto de hierarquia e polidez, mas de sinaizinhos que indicam as relações entre as pessoas nas falas, e que você tem que explicitar isso no português e, tipo, deixar isso mais duro ali, ou perder, né? Coisas que ficam um pouco implícitas, frases que vão só até a metade, param e você já sabe para onde elas estavam indo no japonês, né? Às vezes sobra partícula ali, você já sabe para onde estava indo e não tem como fazer isso. E o humor, né? Tem um monte de expressõezinhas, né? De tipo, não são ditados, expressões idiomáticas, assim, que eu apanhei bastante. Então, para mim, foi um super aprendizado nesse processo de aprender a ir se desligando de detalhes, de estrutura, de ficar aqui, não, se aqui a frase tá desse jeito, no português eu tenho que refazer a frase desse jeito, e de vendo que eu tinha que procurar o que funciona ali, nesse contexto, como que essa pessoa estaria falando essa coisa, sabe? Eu gostei muito de traduzir ele por isso, mas foi muito difícil. Eu fico muito feliz quando as pessoas falam que elas acharam engraçado, que elas acharam que a voz dele era assim assado, porque foi uma luta ali pra refazer isso no português. E eu chorei todas as vezes. Toda vez que eu revisava, eu terminava fungando, falando, não é possível. Maravilhoso. E Rita, você acaba traduzindo obras diferentes do mesmo autor, e aí eu imagino que você acaba desenvolvendo uma familiaridade com o estilo de cada um, né? Tem alguma coisa curiosa que você tenha percebido do Murakami, por exemplo? O que eu acho muito interessante de traduzir obras das mesmas pessoas é que você acha frases parecidas em lugares diferentes. Esses dias eu tava lendo um livro novo do Murakami para fazer um parecer e tinha uma frase muito parecida com a do Sul da Fronteira, que eu acabei de traduzir. Só que esse é um livro dele de agora, o Sul da Fronteira da 90. Então, acho que ele mesmo não percebe, assim, isso apareceu já em 2 livros da Ogawa também, aí isso eu acho divertido. Eu tenho uma memória péssima para enredos. Se eu tenho que falar sobre os livros que eu já traduzi, eu não lembro de mais nada dos enredos, mas às vezes eu lembro de uma frase, porque eu fiquei brigando com ela, ou porque coisa assim, eu falo, já li isso em algum lugar. E esse tipo de proximidade, assim, com o texto, eu acho legal. Bom, finalizando aqui nossa conversa, eu ficaria horas e horas, mas não quero também tomar muito seu tempo. Rita, tem alguma palavra ou expressão em japonês que seja especial, que seja difícil de traduzir, mas tem ali um significado importante para você? Olha, na verdade, eu fiquei com a primeira palavra que me veio quando você falou isso, é que ela não tem um significado especial, mas é só que é uma palavra que ela é muito simples, mas eu acho difícil de traduzir, que é bonyari. Tipo, a pessoa quando ela tá meio distraída, bonyari,
Não tem como falar isso. As pessoas falam, tipo, tava bom em arimite e tal. E geralmente são expressões meio assim. Claro que tem expressões, né? Tipo, Otsukaresama. Tem expressões desse tipo que são do contexto cultural. Mas palavras que foram me surpreendendo por serem difíceis são palavras que você não dá atenção no japonês. Não é que elas têm uma super mensagem, não é a saudade, sabe? Sim. A saudade você dá um jeito, você põe ele de um jeito, mas geralmente são coisas mais num nível de estrutura, assim. Uhum. Então, o mesurashi, quando você estuda, é raro. Você fala, tudo bem, raro, entendi, não é difícil essa palavra. Aí quando você fala assim, fulano de tal, Mesurashiko tava fazendo tal coisa. Mesurashiko tava de saia. Como é que você fala isso em português? Ela estava de saia, o que era raro. Tudo fica duro, sabe? Uhum. Então, no fim, as dificuldades que eu tenho são muito mais no nível da estrutura e de coisas que você tem que complementar do que de palavras específicas. Assim, as palavras específicas já me fizeram sofrer mais. Eu tava até olhando minhas anotações, que eu anoto de vez em quando eu penso uma coisa de tradução. E eu anotei um dia pra eu parar de ficar agoniada quando tem uma palavra que eu falo, nossa, não tenho a palavra ideal pra isso. Porque essa é uma mentalidade meio de professora, eu dou aula também de japonês, e você quer explicar o que é aquela palavra, quando ela aparece, etc. Mas no fim, as palavras geralmente você consegue repassar aquela ideia de algum outro jeito. O que eu acho mais difícil é as estruturas do texto, assim, frases enormes em que uma coisa adjetiva a outra que adjetiva a outra. Isso eu acho que é o que é mais difícil de contornar, no fim das contas. A Leiko, eu estava vendo uma entrevista dela, ela comentou que o processo de tradução para ela, no final ela tem um saldo, um balanço. Às vezes ela vai terminar no negativo porque não achei a palavra certa, a palavra ideal, a palavra perfeita para esse contexto, mas numa próxima tradução eu vou resolver. Então ela vai compensando ali no saldo para tentar dar uma zerada, ficar no positivo. Quando você termina um processo, é fácil de terminar, assim, não, resolvi, tá resolvido, beleza, vamos fechar. Não, eu só termino porque tem prazo. Não, e esse foi o grande aprendizado. Eu tava até falando com a Ana, que nos apresentou, porque ela falou, nossa, se eu traduzisse literatura, eu nunca ia, tipo, eu ia ficar pra sempre sofrendo em cada frase. E foi exatamente isso, porque a primeira coisa que eu traduzi foi um conto. Sofri em cada frase, passei um tempão, dei pra várias pessoas lerem, não sei o quê. Daí eu peguei um romance. Aí eu percebi muito rápido que não ia dar pra fazer a mesma coisa. Então, o primeiro aprendizado foi muito uma coisa de aceitar, de falar, cara, é até aqui que eu cheguei com essa frase, próxima. Porque senão você fica louco, não tem jeito. Mas essa coisa do saldo, na verdade não é nem exatamente do saldo, mas uma coisa do fim da obra, uma coisa que eu sinto muito quando eu começo com um autor novo, é que você precisa ir meio entendendo como solucionar as questões que aparecem naquele autor. Então, no começo de um livro, eu acho que é sempre muito mais difícil e aos poucos você vai se habituando, você vai achando caminhos para resolver as coisas que aparecem ali. Então, eu sempre tenho que revisar muito mais o começo, assim. Então, às vezes eu nem sofro tanto no começo com algumas coisas, falo, depois eu acho que vai melhorar isso, porque você vai se habituando e é muito um processo de parar de se apegar. Às vezes o autor tem um jeito ali, uma estrutura, uma coisa que eu fico, nossa, como que eu faço isso? E aí aceitando o que você vai conseguir passar, como que você vai conseguir passar e o que você não vai, você vai ter que deixar ir. É um processo terapêutico. Sim. Essa coisa do saldo, eu acho também que eu tenho percebido é que às vezes você pode colocar em outros lugares, né? Acho que como tradutor, às vezes a gente tem muito medo de mexer um pouco mais em alguma coisa. Às vezes você pensa um negócio que ficaria legal naquela frase ali, mas você fala, não, mas não tá no original, não posso. E agora, às vezes, eu penso, cara, teve aquela outra frase, que era uma expressão, era uma imagem, e eu não tenho como passar ela pro português, porque a gente não tem um equivalente. Aqui cabe uma que faz sentido. Às vezes é o caso de pôr ali. Às vezes não, mas eu acho que tem vezes em que dá pra você fazer esses jogos, assim, né? É uma coisa que eu tenho pensado agora. E Rita, você quer deixar um recado para quem está ouvindo a gente, pensando nas pessoas que querem seguir carreira na tradução? Eu gosto de falar das coisas de tradução, acho que talvez como uma última coisa, meio desmistificar, assim, que não é nenhum tipo de dom incrível, nem talento
Eu acho que é uma coisa muito que você vai aprendendo na prática, fazendo, assim, e... Não sei, eu acho que podia ter mais gente produzindo literatura. Não tenho medo. O que eu achava que você tinha que saber tudo japonês, acho que você tem que ser cuidadoso, você tem que justamente não achar que você sabe tudo japonês.